Olá, olá, sejam muito bem-vindos. Nós já vamos começar o nosso vídeo, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, Ludmila, Maurício, Marcelo. Ô Marcelo, seja bem-vindo, meu irmão. Tininho, seja bem-vindo, Ana Paula. Alane já chegou, Paola, seja muito bem-vinda. Fabiana, Ludmila, sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindos. Aline, Douglas, shalom, shalom a todos. Eu já vou chamar a Alane, o pessoal tá chegando, sejam muito bem-vindos. Sheila, seja bem-vinda. Juliana, Wilson, sejam muito bem-vindos. Shalom, shalom a todos. Wallace, sejam bem-vindos. Henrique, Neuza, sejam bem-vindos. Eu já vou chamar a Alane para a gente começar a nossa live. Shalom, shalom a todos. Shalom, shalom. Paz de Deus, Alane, tudo Amém. bem? Tudo bem, graças a Seja Deus. bem-vinda. O pessoal tá chegando, a gente vai esperar mais um pouquinho para a gente começar, tá bom? Tá bom, tá bom. Enquanto isso, eu vou enviando uns aviãozinhos aqui, tá? Joia, joia. Andréia, Nívia, sejam todos muito bem-vindos, viu? A gente já vai começar a nossa live. Nossa live hoje vai tratar de Romanos, capítulo 5, viu? Todo o pessoal lá de Piracicaba, Santa Bárbara, Itaquaquecetuba, sejam muito bem-vindos. Santo André, Cabreúva. 213 pessoas na nossa live, Alane, e a gente vai iniciar então hoje a leitura de Romanos, capítulo 5, um dos capítulos mais belos da Bíblia e que traz uma revelação de Deus aí muito tremenda para as nossas vidas, né? Principalmente para aqueles que acreditam agora na salvação através de Cristo Jesus e da sua graça maravilhosa. Então sejam muito bem-vindos, uma boa noite a todos que estão participando da nossa live. Espero que vocês gostem desse conteúdo nosso. Hoje, Romanos, convido você a abrir sua Bíblia em Romanos, capítulo 5, porque é desse assunto que a gente vai tratar hoje, tá bom? Com a presença de novo da Alane para nos auxiliar aí. E, obviamente, a gente pede a presença do Pai Todo-Poderoso, do Espírito Santo para nos guiar em toda a sua verdade, para que essa palavra que a gente vai ler hoje possa transformar a tua vida de alguma forma, transformar a vida das pessoas que estão do teu lado. Amém. Então, que essa palavra possa entrar aí na tua vida, na minha vida, na vida da Alane e de todos que estão participando da nossa live hoje. Que o Senhor possa nos abençoar, em nome de Jesus. Amém. Bora, Alane? Bora. Bora. Então, vamos lá. O que acontece em Romanos, então? Romanos, para quem ainda não viu, as lives estão salvas aqui no meu Instagram. Nós vimos o capítulo 1 de Romanos, onde Paulo ele fala a sua dívida para com o mundo. Afinal de contas, ele tinha recebido a graça, que é o favor, dívida, e ele precisava falar dessa graça para outras pessoas. Então ele fala um pouco da fé da igreja de Roma, que estava passando por uma tribulação muito grande, a igreja de Roma, uma angústia muito grande, eles estavam sendo perseguidos pelo imperador romano, e agora Paulo vai falar justamente disso no capítulo 1. Ele vai falar também da justiça pela fé, e ele fala da depravação do mundo no total. E ele vai falar um pouco da impenitência dos judeus no capítulo 2 e a justiça de Deus. Então ele vai mostrando que a humanidade toda, independente de ser gentios, independente de serem judeus, né, circuncidados, eles estão numa situação muito complicada. No capítulo 3, ele fala um pouquinho do privilégio dos judeus,
no quesito lei por terem recebido primeiro a palavra de Deus. Uhum. Mas não que isso os isentava de culpa. E olha que interessante, para quem não viu a live do capítulo 3, vai ver que, apesar de eles estarem um pouquinho na frente em relação a nós por conhecerem a palavra antes da gente, eles estavam com um baita de um BO na mão justamente por ter conhecido a palavra de Deus, né? Eles estavam com um BO grande. Alane, tá tranquilo para você aí? Não tá Tá. travando não, né? Deu uma pequena travada, mas voltou, foi rápido. Deu uma Ah, travadinha. essa internet é só Deus, gente. Qualquer coisa, se cair, fique aí que eu volto nos dados móveis, tá bom? E aí, no capítulo 3 ainda ele fala que todos os homens estão debaixo do pecado. No final do capítulo 3 ele fala da justificação pela fé em Jesus, ou seja, todo mundo está no pecado, mas a gente pode ser justificado por Jesus. No capítulo 4 ele fala da justificação de um homem, Uhum. que é Abraão. Então ele vai explicando, é lindo como Paulo vai desenvolvendo essa carta aos Romanos, porque ele fala do pecado do homem, ele fala da condição de toda a humanidade, depois ele vem falando da justificação pela fé, e ele mostra um exemplo de justificação, que foi Abraão, e agora no capítulo 5 ele vai falar da justificação pela fé e paz com Deus, que agora é dada a toda a humanidade. Toda a Uhum. humanidade, não só Abraão. A mim, a você, a todos que estão participando dessa live, 300 pessoas na nossa live, todos nós temos essa garantia de justificação, e é disso que a gente vai falar agora. Um resumo aí só para você se localizar aí no texto, tá bom? Uhum. Vamos lá. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Alane, eu vou deixar você comentar esses primeiros versos, até porque esse capítulo é um dos que mais vai aparecer a palavra graça. Então, fala um pouquinho desses dois versos, que depois a gente vai desenvolvendo aqui junto para que as pessoas possam entender, tá bom? Sim. Acho que até antes de falar da graça, né, a gente relembrar, porque a gente falou bastante de justificação, né? Você explicou bem a justificação, justificação. Justificação do quê? Né? Se as pessoas não acompanharam a live até agora, né? Por que justificar? Porque Deus é um Deus justo. Então precisávamos de alguém, né? Que não seria, nós não seríamos capazes, precisávamos de alguém que nos justificasse diante de Deus. Deus, ele não poderia voltar atrás do que ele mesmo criou. Ele criou tudo com justiça. Então precisou, né, algo eterno, alguém eterno, né, que tivesse essa eternidade para nos justificar diante de Deus e nos livrar da ira de Deus. E isso não vem de nós, então veio por graça. Nós não merecíamos, recebemos um favor imerecido. A graça nada mais é do que isso, favor imerecido. Então, tudo é por graça, não é por nossa obra, não é por nosso bom comportamento, não é por nosso acumularmos pontinhos de como igual crianças, né, que a gente vai acumulando pontinho e depois fala, agora você troca por um prêmio. Não é assim, é por graça. Nós não merecíamos, né? Até Efésios fala, né, é dom de Deus, até a fé que a gente pode acreditar nisso é dom de Deus, não vem de nós, né? Então tudo é por graça, tudo é por Deus. E nos justificamos por conta disso, né? De termos pecado contra Deus, que é um Deus eterno. Então nós pecamos nessa eternidade e fomos justificados por alguém eterno, justificados pelo sacrifício de Jesus Cristo, que é eterno. Top demais. Então ele diz, né? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, porque a gente não tinha paz com Deus. A Alane acabou de dizer que Deus é justo, ele é 3 vezes santo, né? A gente lembra lá de Isaías, Kadosh, 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 Adonai Tsabaoth, Melokol, Aratz Kevodô. Os anjos diziam lá em Isaías 6, né? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ou seja, Deus ele é 3 vezes santo e a gente muito pecador. Ele Sim. imortal, nós mortais. Uhum. Ele sem pecado, nós com pecado. Então não tinha como dar liga isso daí, gente. Era Não. impossível dar liga entre a humanidade e Deus. Uhum. Então, Paulo vem trazendo esse assunto justamente mostrando para a gente que dá para ter. Ele diz o seguinte, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então a fé é como se fosse a ponte que ligasse, uma ferramenta que nos ligasse, que nos ajudasse a chegar Uhum. próximo de Deus. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. A graça, gente, olha, graça, essa palavra está sendo usada
desde os tempos da iniquidade. E algumas pessoas ainda confundem essa palavra. Ai, Tem gente que acha que graça é uma denominação, tem gente que graça é uma igreja, tem gente que graça dentro da Bíblia é um favor imerecido. E uhum, favores imerecidos, eles acontecem desde o capítulo 3 de Gênesis, quando Adão e Eva pecam diante de Deus. Deus vai lá e faz um favor imerecido para eles. O que Deus uhum. vai lá e faz? Deus vai lá e dá para eles, né, roupas, túnicas que eles não mereciam. Deus falava com eles coisas que eles não mereciam. Então, graça é um favor imerecido. Ela não surgiu há 10 anos, nem há 20, nem há 100, nem há 200. Ela existe desde o capítulo 3 de Gênesis. Aliás, ela existe desde o capítulo 1º, né, de Sim. Gênesis, porque só a criação também é um favor imerecido e a maior parte da criação ela foi feita por o homem, né? Se tem rio hoje é para nós, se tem mar hoje é para nós, tem céu que a gente enxerga hoje é para gente, Exato. sol e lua é para definir tempos para gente, é nosso calendário e não o calendário de Deus. Então a gente aprende bastante coisa aí Irmão, com essa graça então, favor imerecido. irmão Anderson, posso Quer só começar? adicionar uma coisinha? Desculpa eu cortar, que eu me lembrei agora, né, que quando a gente confunde, né, graça com denominação, a gente também confunde uma coisa que a gente só acredita nessa graça, né, como eu falei, né, a gente só recebe isso pelo dom da fé. Deus colocou essa fé em nós para nós acreditarmos e aceitarmos e reconhecermos que Cristo fez tudo isso por nós. E algumas pessoas têm um hábito errado que depois constrói dentro da cabeça da pessoa algo errado, que é assim, ó, eu nasci na graça. Se é por Hum, fé, ninguém nasceu na graça. Você teve que ó, ter um ato de fé. Então, fala, ai, não, eu nasci na graça. Não, ninguém nasceu na graça. É por fé que a gente reconhece essa graça. Então, se você não reconhecer que, primeiro, que você é pecador, que muitos acreditam que não são, e segundo, que Jesus Cristo, ele fez, né, foi no nosso lugar, ele pagou a culpa no nosso lugar, e então recebemos essa graça, então corrijam, parem de dizer, né, nasci na graça. Porque se você não teve fé para acreditar que você pecou, que Cristo precisou morrer no seu lugar, ninguém nasceu na graça. Uma criança não nasce na graça. Uma criança nasce já, sim, com essa coisa má dentro dela, né? Ela traz dentro dela já essa inclinação do mal. Então não tem criança nenhuma, não tem filho nenhum, nossos filhos não nascem na graça. E se nós não apontarmos os nossos filhos o caminho e a necessidade que eles vão ter do evangelho, a gente está levando nossos filhos para condenação. uau, top, muito bom. Verso 3 diz o seguinte: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Meu Deus, é muito forte isso. É. Mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a esperança e a esperança a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado ou outorgado. Meu Deus, é muito forte isso. Então, Paulo ele fala dessa justificação que veio através de Jesus, não é através da gente. Gente, coloque isso na sua cabeça que não é através de você, é através de Jesus. E nós vamos ver isso aqui ainda nesse capítulo, né? O Senhor Jesus, ele teve misericórdia de nós, o Pai teve misericórdia de nós. E aí, olha o que acontece. Fizeram uma pergunta, Alane, que precisa responder, né? O que os irmãos Hum, acham do batismo de criança? A criança, a Alane falou, né? A criança ela já vem com essa herança do pecado desde Adão. Nós vamos trazer isso aqui no texto. Há uhum, aqui no texto isso. Só que a criança tem uma particularidade, porque o pecado ele só se manifesta quando você tem conhecimento. Olha que uhum, interessante, né? Quando você ganha o conhecimento do pecado, aí ele começa a fazer efeito na tua vida. Olha que interessante. uhum. Então, enquanto não se tem conhecimento, no caso de uma criança, não tem por que ela batizar. O exemplo é Jesus que batiza. O pessoal fala tanto de Jesus que ele é o exemplo, né? Ele batizou para dar exemplo? Pois é, ele batizou com 30. Só para Sim, ficar claro para todo mundo, né? Então, Paulo ele vem falando no verso 2 que nós temos uma entrada nesta graça na qual estamos firmes, nesse sentimento que é o favor imerecido que Deus trouxe para nós. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Quer dizer, eu recebi algo de Deus por fé, que é o favor imerecido, eu me glorio por pensar no futuro. Olha que coisa interessante. Então Jesus vem, aniquila o meu passado de pecado,
me coloca dentro da graça que é favor imerecido e eu me glorio pensando no futuro. Então ele age no passado, no presente e no futuro. Olha que coisa linda. Deus age das 3 formas na nossa vida. E aí Paulo no verso 3 vai dizer, e não somente isto. Olha, gente, não parou, tem mais coisa ainda. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Aí eu queria saber de você, Alane. Como que é se gloriar, se alegrar sendo atribulado? Porque hoje eu tô atribulado, vamos lá. Hoje eu tô atribulado. De verdade, gente, hoje eu tô atribulado. De verdade. O que é tribulação, então? Angústia, sofrimento, dor, as coisas às vezes não dão certo para você. Às vezes você está enfermo, alguém que você ama está enfermo, você não tem controle sobre alguma situação, isso tira o seu sono, bom, isso é tribulação. Só que Paulo está dizendo que a tribulação é uma coisa boa, que a gente tem que se gloriar, que a gente tem que se alegrar na tribulação, Alane. Eu tô dando até risada. Eu vou tomar até água depois dela. Toma aí água, porque eu tô dando risada. Ó, né? gente, ó, Alane, só cortando você rapidinho, tem gente que pensa que só eu que tô atribulado, né? Todo mundo que tiver atribulado, escreve aí, vai. De repente, essa live é a live dos atribulados. Vamos lá. Enquanto a Alane fala. 2 coisas importantes sobre a tribulação, né? Primeiro eu vou pegar o termo, né? Tribulação no original, no latim, na verdade, chama tribulum. E tribulum é um utensílio, né, que eles usavam de metal bem pesado, que eles usavam para separar, debulhar os grãos. Então, na verdade, a tribulação, o que ela serve? Para separar a palha e o grão de verdade. Uau. Outra coisa sobre a tribulação, né? Ele fala assim, eu me glorio na tribulação. Por quê? Porque a gente fala, eu tô atribulado, meu Deus, eu tô provado, eu tenho que... porque eu errei, porque eu fiz isso, a gente fica, né, com isso na cabeça. Mas a tribulação, ela vai ser para que Deus seja glorificado pelo que a gente está passando. E muitas das vezes a tribulação vai nos permitir nos aperfeiçoarmos. Quando a gente tá, né, a gente tem alguém doente que a gente ama, a gente fala, tô atribulado por isso. Então a gente vai ter que exercer a fé. A gente vai ter que interceder, a gente vai ter que clamar, a gente vai ter que dar assistência para uma pessoa que está doente, a gente vai deixar o nosso objetivo, as nossas necessidades e atender a necessidade daquela pessoa que está mais necessitada do que nós. Então tudo isso colabora para quê? Para que apareça fruto do Espírito, para que apareça outros dons que a gente tem, que a gente não sabe que tem. Então, paremos de olhar a tribulação como, que desgraça, eu vivo tribulado, como se fosse a coisa mais terrível do mundo. Não, a tribulação é para que Deus, né, o nome de Deus seja glorificado. Glorificado como? Ele vai tirar a nossa carnalidade, ele vai exercer a nossa fé, ele vai aumentar o nosso amor, ele vai aumentar a paz, a longanimidade, vai aparecer tudo isso como fruto dessa tribulação que a gente está passando. Meu Deus, muito forte isso. E olha, só para completar o que a Alane falou, e ele diz não somente isso, que Deus fez essa grande obra na nossa vida, né? No verso 1 e 2, não somente, mas também nos gloriamos na tribulação, quer dizer, a gente se alegra com essa tribulação, sabendo que a tribulação ela produz paciência. Olha só que coisa linda, né? A tribulação ela produz paciência, a paciência produz experiência, quer dizer, eu passo por uma angústia muito grande, só que no momento que eu estou passando por essa angústia muito grande, se eu me enlouquecer, eu vou conseguir ganhar paciência. Olha que coisa bonita. E a paciência me traz experiência. Para quê? Para que eu possa ajudar outras pessoas no futuro. E a experiência, ela me traz esperança. É muito bonito isso, né? Inclusive, lá em Corinto, eu convido você a abrir sua Bíblia aí em Corinto, segundo aos Coríntios, capítulo 1, verso 4. Diz, segundo aos Coríntios, capítulo 1, verso 4, que nos consola em toda nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Ou seja, se a gente está em tribulação, Deus nos consola de alguma forma. Uhum. Então, por mais atribulado que eu esteja hoje, né, a Alane nem sabe, que a gente nem conversou hoje, né, Alane? Eu só falei, você está preparada? Ela falou, pô. Hoje eu tô, de verdade, gente, hoje eu tô num dia tribulado. Só que, só de estar fazendo essa live agora, eu fico feliz, primeiro porque eu não tô sozinho na tribulação. Teve várias pessoas que falaram aí, que também estão atribuladas. E teve algumas pessoas que disseram, graças a Deus eu estou em paz. Então, quem está em paz, que já passou por um processo de tribulação, qual que é o seu objetivo agora? Nos consolar quem está atribulado. Uhum. E como? Se você não consegue pela distância, ore pelos atribulados, tá bom? Olha que coisa bonita que está aqui no próximo verso. E a esperança não traz confusão,
porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, ele fala do amor, ele fala da graça, ele fala que ele trouxe a graça, ele fala que tirou os nossos pecados, que colocou a gente no favor imerecido, que fala que vai levar a gente para a glória pela fé. Ele fala da tribulação que vai vir sobre nós, como veio sobre os romanos, e ele descarrega esse verso poderosíssimo que diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Gente, isso é forte, isso é uma chave tremenda para a nossa vida, porque o amor de Deus, ele está aqui. Enquanto você é pecador, Deus vai lá e sacrifica o seu filho por você, você ainda sendo pecador. Ele te ama enquanto você ainda é pecador. Olha que situação, né? Por quê? Porque ele te justifica, porque ele é bom. Sem a misericórdia dele, a gente não consegue chegar até ele. Exatamente. Alane, quer discorrer sobre esses versos? Acho que ficou bem claro, né, dessa questão justamente que Deus nos ama como nosso pecador, quando somos pecadores, e quanto o pecado, né, ele vai, em vez de nos afastar, quando nós estamos pecando, né, percebemos que somos pecadores, em vez de nos afastarmos, vamos para Ele, porque Ele nos amou pecadores. E quando Ele nos justifica muito mais, né, Ele vai nos amar muito mais. Então, esse é delicado, porque às vezes a pessoa fala assim, eu pequei, agora Deus não me ama. Como se Deus fosse assim, bipolar. Uau. Né? Ele muda. Então ele assim, eu te salvei, mas agora já não te salvo mais. Eu te amo, mas você pecou, agora não. Pensando bem, acho que eu deixo você pra fora. Deus não é. Deus é um Deus justo, é um Deus eterno. O que ele faz, ele não volta atrás dos seus princípios. A palavra que ele fala, ele não volta atrás. E ele espera que a glória volte da palavra que ele fez, né? Que ele emitiu. Então, que a gente tem essa certeza, essa convicção. Deus nos amou ainda pecadores. E quando Ele nos justifica, Ele nos ama ainda muito, 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 muito mais. Até puxando um gancho com a questão do santo, né? Que é santo, santo, santo. E a gente fica muito nisso. Ele é tão, tão, tão santo que a gente faz 3 vezes. Essa perfeição dessa santidade. Você acha que como é que a gente pode duvidar de alguém que é 3 vezes santo de fazer hoje, né? Dar uma decisão hoje e amanhã, acho que agora eu não amo mais ele, não. Alguém 3 vezes santo seria capaz disso? Seria capaz de mudar? Porque se ele fizesse isso, ele estaria pecando. Ele está voltando, não está honrando com a palavra dele. E se ele é 3 vezes santo, ele não peca. Então, que a gente possa ligar essas pecinhas na nossa cabeça e parar de ficar duvidando do amor de Deus, duvidando da misericórdia de Deus, duvidando do que ele falou, né? Porque a gente fica nisso. Às vezes a pessoa fica dando ouvido e, então agora eu pequei, não tem mais jeito não, ele não me ama mais. E lembrando que a gente peca todo dia, né? Na nossa cabeça passam aí 10 mil pensamentos por dia, 8 mil decisões por dia. Aí eu te pergunto, você que está na live hoje, eu que estou aqui, a Alane que está aí em Paris, eu pergunto, né? 10 mil pensamentos por dia. Em quantos por cento será que a gente errou, hein? Vamos pensar, em quantos por cento será que... Vamos colocar que a gente 90% a gente não errou, mas 10% a gente errou. São 1000 pensamentos que a gente erra por dia. Né? Vezes 30 dias, vezes um mês, então 30 mil pensamentos no mês. Gente, é muita coisa. É muita coisa. 360 mil pensamentos por ano. Aí você faz a conta vezes a sua idade. E aí você vai determinar o tamanho do amor de Deus só no pensamento. Eu não estou falando de ato, eu não estou falando de você fazer alguma coisa com as suas mãos, eu não estou falando de você se omitir, eu só estou falando de pensamento. Só de pensamento. E aí a gente vê o tamanho do amor de Deus e o tamanho da sua misericórdia. E tem gente, Alane, que acha que é santo e perfeito e não pensa, e ele consegue julgar o próximo porque ele é maioral e ele é santo. Meu Deus! Ele coloca até gente, sai de perto de mim porque eu não vou te saudar. Eu não vou te saudar com a minha saudação, porque a saudação é santa. Só um detalhe, eu vou falar uma coisa para vocês.
se o diabo aparecer na casa de vocês, e claro, vocês de alguma forma podem até reconhecer, só que você está tão acostumado a saudar, a saudação da tua igreja, a paz de Cristo, a paz do Senhor, a paz de Deus, Shalom, não importa a saudação que você use. Se você saudar o demônio, não tem problema nenhum. Porque a Bíblia diz o seguinte, se a pessoa que recebe a saudação não for digna da saudação, ela volta para você. Olha que coisa top. Então salde todo mundo, gente. Salde, porque você não sabe quem é um escolhido de Deus. Você não sabe quem que está sendo observado por Deus e sendo lavado por essa misericórdia de Deus e justificado por Deus. Alane, você sabe quais são os nomes das pessoas que vão viver com Cristo, está escrito no livro da vida? Você sabe? Eu não sei. Eu também não sei. Pode ser que nós dois não estejamos no livro, Alane. Pode ser que a gente não esteja. Olha que coisa. Né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente na nossa vida e depende da nossa fé. Você também aí. E pode ser que a gente olhe e diz que ele não está no livro da vida, ele está com o nome escrito no livro da vida, porque em algum momento a fé dele vai se manifestar, ele vai ser justificado, Deus vai trazer ele para a graça pela fé e ele vai ficar firme. Coisa que a gente pode, em algum momento, errar. Por isso está escrito, aquele que está de pé, olhe, não caia. Eu tô com uma vontade de pregar, meu Deus, mas vamos, vem para frente. O atribulado já quer pregar, vamos lá. Aí ele diz o seguinte, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Ele já tinha falado da ira lá em cima, né? Ele continua, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais, sendo já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Meu Deus, é lindo demais. Pode falar, Alane, que eu tô doido para pregar. Se demorar, eu prego. Meu Deus do céu, então eu vou ficar quieta. Não, vai lá, pode falar. A reconciliação é justamente essa restauração da comunhão com Deus, né? Porque a gente perdeu. Quando o Adão lá no Éden, ele peca, a gente perde essa comunhão, então a gente vai ser reconciliado, restaurou a nossa comunhão com Deus. E é tão importante isso, porque ele fala no comecinho, se não me engano, no verso 2, ele fala sobre o acesso que a gente tem. Como que era antes de Jesus Cristo vir? O judeu, ele não entrava no lugar santo dos santos, só podia entrar no lugar santo do santo o sacerdote. Então não era acesso para todo mundo. O gentil, ele tinha um muro que separava, e ele não podia nem entrar no templo. O gentil ficava para fora, tinha um muro externo, e ele não entrava nem no templo. O judeu entrava no templo, mas só o sacerdote, purificado, preparado, que entrava tudo equipado, porque se ele não tivesse purificado, ele podia morrer lá dentro, na presença de Deus, e ser consumido. Então, tudo isso era feito porque tinha esse ritual. Jesus Cristo veio, ele morreu, ele rasgou o véu, e aí tem pessoas que ficam assim, mas eu preciso sentir Deus, eu preciso ir em tal lugar. Ela acha que ela não tem esse acesso. Ela minimiza, quando ela faz isso, ela minimiza o sacrifício de Jesus Cristo. Porque ela precisa colocar de novo um sacerdote para que ela sinta, fale, escute a voz de Deus. Então, quando ele nos restaura, ele restaura justamente essa comunhão com Deus. Hoje a gente tem, por intermédio de Jesus Cristo, a gente sabe que quando a gente fala, ele vai ouvir, né? Ele vai estar atento, se subir como um cheiro suave, agradável, ele vai se agradar, ele vai ser glorificado por isso. E a gente fica colocando, não, eu preciso ir em tal, né, no templo, eu preciso ir na igreja para ouvir a palavra, eu preciso ir em tal lugar, eu preciso orar com aquele irmão. Se aquele irmão orar comigo, quantos irmãos, irmão Anderson, falar assim, se eu for congregar lá, né, na comum do irmão Anderson, e o irmão Anderson pregar na minha cabeça, Deus vai me libertar. Ué, então quer dizer que o irmão Anderson foi colocado de novo no lugar de Jesus Cristo? O que Jesus Cristo fez não serve para nada? Top. Essa ideia, né, e o que você falou é muito poderoso, porque é minimizar o poder de Deus, minimizar a misericórdia de Deus, minimizar a santidade de Deus, minimizar a onipotência de Deus. Né? Como está escrito lá em Lucas 1,37, para Deus nada é impossível, a gente já começa a colocar algumas impossibilidades para Deus. Tem coisa que talvez Deus não faça mais. Né? Olha o pecado que a gente está cometendo, porque daí eu tenho que rasgar Lucas 1,37.
Porque para Deus nada é impossível. E o amor dele é diferente do meu. Gente, você que está na live, presta atenção numa coisa. O amor de Deus é diferente do meu amor. É diferente do amor que a Alane sente pelos filhos dela. E olha que o amor da Alane pelos filhos dela é muito grande. O amor de uma mãe é muito grande pelos seus filhos. Mas está escrito lá em Isaías 64, ainda que uma mãe que amamentou seu filho, gerou ele, o abandonar, Deus não abandona. Ou seja, apesar do amor de uma mãe ser muito grande, eu sempre dou o exemplo da penitenciária, né? Uma mãe, eu atendi penitenciária há muito tempo, Alane, muito tempo eu atendi penitenciária, e uma coisa eu aprendi dentro da penitenciária, eu aprendi sobre o amor de Deus dentro da penitência, dentro da penitenciária. Gente, as pessoas que estão acostumadas a ir para a igreja, colocar sua roupinha de crente, né? Terno, gravata, seu vestido, né? E todo elegante para a igreja, e você apontar para pessoas e tirar da presença de Deus essas pessoas, porque o teu amor é diferente do amor de Deus, você precisa ir para dentro de uma penitenciária. Porque lá você vai descobrir o amor de mãe. Sabe o que é o amor de mãe, Alane? Olha o que é o amor de mãe. É ficar numa fila, no sol quente, com uma sacola, com bolo, com comida, que ela ficou fazendo horas aquela comida. Ela entra dentro de um ônibus, anda horas, se o ônibus for direto para a penitenciária, porque no Brasil as penitenciárias são assim, a pessoa fica presa, reclusa num presídio, que é muito longe da sua casa, muito longe de onde ele morava. Então as mamães, elas viajam horas e horas dentro de um ônibus, com essas sacolas, com essas comidas, para enfrentar uma fila na frente de uma penitenciária, no período da manhã, no sol, com esse monte de mochila. Ela entra dentro de um recinto dentro da penitenciária, ela passa por uma revista, na maioria das vezes nua, olha, presta atenção, nua, onde vem uma mulher lá com luvas para examinar toda ela, inclusive as partes íntimas, porque nas partes íntimas algumas mulheres entram com celulares, enfim, com drogas. Então, pessoas justas passam por isso, mulheres, mães, e ela vai entrar por um portão, geralmente são o primeiro portão da penitenciária, que é o muro da penitenciária, o segundo portão da revista, o terceiro portão do corredor, o quarto portão para chegar numa gaiola que separa o raio do corredor, o quinto portão para entrar dentro do raio, o sexto portão para entrar dentro de uma cela. Algumas penitenciárias são 6 portões, outras são 7 portões. Algumas são 10 portões, que uma mãe com aquele monte de sacola entra dentro da penitenciária para dar um abraço do filho, porque ela ama o filho. Então ela viajou, ela trabalhou, e ela vai lá, e o filho foi preso, a justiça condenou ele. Ela vai lá e dá um abraço no filho e fala, a mãe veio te ver. Agora eu te pergunto, que tamanho que é esse amor? É grande? É. Então, em Isaías 64 está escrito, ainda que essa mãe se esqueça do filho, Deus não esquece dele. Aí eu te pergunto, qual é o maior amor? É o amor ágape, é o maior de todos os amores, que é o amor de Deus por nós. Você que está nessa live hoje, que tem alguém aí que não está acreditando nesse amor, pode falar para ele que foi o diabo que plantou na cabeça dele, que o amor de Deus não perdoa o pecado, que o amor de Deus não abraça, que o amor de Deus não carrega no braço, que o amor de Deus não segura no braço, que o amor de Deus não carrega. O amor de Deus carrega, o amor de Deus perdoa, o amor de Deus abraça, o amor de Deus tem misericórdia, o amor de Deus traz graça, o amor de Deus justifica, o amor de Deus santifica, e o amor de Deus leva para a glória, sim. Porque está escrito em Romanos, nós vamos ler lá no capítulo 8, que muita gente fala essas coisas, pregam essas coisas, mas no fundo do fundo, amordaçam o verdadeiro amor, como está escrito em Romanos capítulo 8, porque está escrito, nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem presente, nem porvir, nem altura, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. São 3 personagens. Não poderá nos separar do amor de Deus. Não é do meu amor, porque eu não tenho amor o suficiente para chegar em Deus. O amor de Deus por nós, através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Pega o último verso lá, que vocês vão entender. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não é o teu amor que te leva até Deus, é o amor de Deus que leva você até Ele. Guarda isso dentro do seu coração. Não é o seu amor, é o amor dele. E hoje Deus está trazendo esse amor nessa live para resgatar alguma alma que não está acreditando no tamanho e na imensidão desse amor, que é o amor de Deus, que é um amor, 2 amor, 3 amor, 3 vezes santo. É o amor de Deus por nós. Quer acrescentar mais alguma coisa, Alane? Não, tá perfeito, tá perfeito. O amor de Deus é maravilhoso e acho que a gente, quando tem noção desse amor, a gente quer amar, né? Se uma mãe, ela pode entrar, fazer tudo isso para acessar o filho dela, como é que a gente não pode se esforçar um pouquinho só para acessar esse amor de Deus, né? E estar na presença de alguém que nos ama tanto,
Imagina a Nossa, alegria do filho quando ele encontra a mãe dele, trazendo tudo aquilo para ele e fala assim, eu ainda te amo, mesmo que você tenha feito isso, eu te amo. E Deus faz isso pra gente, mesmo que você tenha pecado, mesmo que você tenha saído do caminho de Deus, mesmo que você esteja condenado, eu ainda te amo. E a gente dá aquele abraço e a gente imagina a alegria daquele filho. Por que que a gente não se alegra disso? A gente fica preocupado. Ah, meu Deus do céu, mas falaram que eu não tenho mais esperança. Me deram uma sentença, me falaram que eu não levo jeito. E a gente minimiza, dando. A palavra está dizendo uma coisa, a gente minimiza, modulando pelo que o homem, um homem ou uma mulher, pouco importa, mas alguém carnal, carne como eu, falou. forte. Meu Deus, é muito poderoso isso. E aí Paulo no verso 12 vai dizer o seguinte: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Essa explicação é muito importante, gente. Eu vou até ler de novo, guarda bem. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, esse homem é Adão, e pelo pecado veio a morte. Lembra que Deus falou para Adão e para Eva: não come dessa árvore, porque o dia que vocês comerem, vocês morrerão. Então veio a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Então a lei ela vem clarear, mostrar o pecado. Uhum, Vou dar uhum. um exemplo de uma rodovia. Se acelera numa rodovia o tanto que você quer, até colocar um radar. Vem uma lei de trânsito, coloca um radar na rodovia, a partir dali você já não pode acelerar mais. E Exato. se você acelerar, aquela lei vai te punir. Então, até não ter lei, sem problema. A partir do momento da lei, vamos lá, vamos dar outro exemplo aqui no Brasil. No Brasil tinha época que a criança não tinha problema nenhum andar no carro, só precisava estar no banco de trás. Hoje, dependendo da idade, tem cadeirinha. É uma lei. Então, até não existir lei, a criança ficava tranquila no banco de trás, brincava, vinha entre os bancos, né? Vinha entre os bancos olhando. Hoje, se a polícia pega uma polícia rodoviária, vai ter uma multa, porque existe uma lei que a criança não pode estar ali. Mas até não existir lei, podia. É o que Paulo está falando aqui. Até vir a lei, ninguém sabia o que era pecado. Então, não matarás, não roubarás. Ah, mata e rouba, não tem lei. Mas a partir do momento que veio a lei mostrou onde estava o pecado, onde estava o erro. Então veio a correção. E aí no verso 14 diz: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus, meu Deus, e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo. Gente, pelo amor de Deus, guarda isso aqui. Eu vou Para ler de sempre. novo, ó, Para sempre. para sempre. Que é de um só, ó, o dom pela graça, que é de um só homem. O dom pela graça, que é de um só homem. O favor imerecido vem através de um só homem. Se vem através de um só homem, esse homem é Jesus, se vem através dele, só pode sair através dele. Não é através de mim. Eu não posso colocar a mão no seu peito e falar: você não pode ir para a igreja, você não merece mais, não é mais o seu lugar. Isso é um pecado. E eu digo que é um pecado de blasfêmia, Uhum, porque anula o poder de Jesus. uhum. Anula a graça de Deus. Se eu coloco a mão no peito de alguém, impeço ele de dar glória para Deus, impeço ele de orar, impeço ele de cantar, eu estou anulando a graça do Filho de Deus na vida dessa pessoa. Esse é um pecado gravíssimo, porque eu vou lá e rasgo, eu arranho o que Deus fez na vida dessa pessoa. Quer discorrer, Alane? Eu vou até tomar água, porque é Toma, sem açúcar. Irmão Anderson, isso aí não entraria até na questão mesmo de apostasia, né? Porque ela sabe a verdadeira graça, ela sabe quem é Cristo e ela pega e põe um peso que não existe, falando não é suficiente. É aquele negócio, né? É pela graça, mas é também pelas obras. É pela graça, mas só se você não pecar mais. É por Jesus Cristo, mas veja bem, a gente vai colocando outra coisa. É blasfêmia e até mesmo eu vejo até um pouco mais grave de apostatar da fé. Meu Deus, é muito forte isso. Lembra que com os escribas e fariseus,
O que eles falaram? Eles falaram que Jesus expulsava demônio por Beelzebub, que era o príncipe dos demônios. Então, o que eles estão fazendo com Jesus? Eles estão anulando a graça que estava em Jesus, a misericórdia, o poder, a força, e entregando na mão do diabo. Então, quando você pega uma alma que pertence a Deus, é dele, porque todos nós somos filhos de Deus. A oração do Pai Nosso. Pai Nosso. Não é só meu, não é só da Alane, é nosso, que estás no céu. Quando eu tiro uma pessoa da presença de Deus, eu estou anulando o poder de Deus da vida dessa pessoa. Eu tô quebrando a ponte, entre Deus e essa pessoa. Eu estou me colocando no meio, como os escribas e fariseus faziam. Por isso Jesus falou, vocês não entram e ainda impedem quem quer entrar. Olha que coisa perigosa. Porque vocês não vão entrar, vocês estão achando que vocês vão entrar, mas vocês não vão entrar, e vocês estão impedindo a entrada de outras pessoas. E ele continua aqui. E não foi assim o dom como a ofensa. Por um só pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa. Na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Alane, pode comentar, porque é forte. Aí fica bem entendido, né? Porque um homem pecou, Adão pecou. E aí todos nós viemos, né, com essa consequência, né? A morte entrou, perdemos a vida eterna. Hoje nós nascemos, sabemos que um dia nós vamos morrer nesse corpo, né, carnal. E aí vem alguém, um ato só de alguém que é eterno para justificar. Então, se antes um homem só foi capaz de trazer a perdição, a condenação para todos, um ato só de justiça foi capaz de justificar todos. E ainda não só justificar, dar vida. É forte. É forte. É tremendo. É secreto. Ai, como eu queria que todos vocês que estão assistindo essa live hoje entendessem o tamanho desse amor, o tamanho dessa misericórdia e o verdadeiro significado da palavra graça, que é um favor imerecido. Nem eu, nem você merecia, e nós somos justificados. Estamos num processo de santificação, que a Bíblia chama de santificação, processo de separação. Então ele nos separou para, através de tribulações, olha só, criar dentro de nós esperança, paciência, todas essas coisas para que, de alguma forma, a gente possa consolar outras pessoas e essas pessoas, sendo consoladas por nós, consigam alcançar também a graça e a justificação de Deus. Então é um processo que ele começa na nossa vida e tem que se estender para outras vidas. Ou seja, nós somos multiplicadores dessa grande misericórdia. Não é à toa que Jesus olha para os apóstolos lá em Samaria e diz, olha como que está a seara. É muito grande, mas os obreiros são poucos. Obreiro é todo aquele que consegue entender esse processo da graça, da misericórdia, do perdão e da justificação de Deus para com as nossas almas. Alane, quer acrescentar mais alguma coisa aqui nesse pedaço? Não, acho que não. Acho que a gente... tem uma... talvez ligada justamente com Adão e Jesus, né? Essa questão que Adão, ele vem como a cabeça da humanidade, né? Ele foi o cabeça. No Éden, ele é o cabeça, né? E aí depois vem Eva, que vem do corpo, enfim. Então, mas ele é o cabeça da humanidade, né? Então todos foram ali gerados nesse momento, a raça humana é gerada, ele é o cabeça. E depois Jesus Cristo, o que ele é nosso? O cabeça da igreja. Cabeça da igreja. Olha que top. Ele é o cabeça da igreja. E Paulo vai falar depois disso lá, né? Que alguns membros, eles não são como os outros. Uns têm mais honra, né? Outros parecem membros desonrados. Mas todos são importantes para o corpo de Cristo. Todos são importantes para o corpo de Cristo. Olha que lindo isso, né? A importância de cada membro para Jesus. Então, Jesus enxerga todos como membros especiais do seu corpo. Por isso ele é a cabeça. E olha que interessante, gente. Para nascer a esposa de Adão, Deus coloca ele num sono profundo, tira uma costela, faz a Eva, traz para Adão e ali forma o primeiro casal da humanidade. Olha que interessante. Se Adão, ele é o primeiro dos homens e a cabeça, como a Alane acabou de dizer, precisava vir Jesus para fazer a substituição de um pecador por um santo. Então, o que ele faz? Da mesma forma, a esposa de Jesus precisa nascer também da costela de Jesus. Né? Precisa nascer da costela. E onde acontece esse nascimento?
Lá na cruz, vocês lembram? O altar ele tinha que ter 4 pontas, por isso que a cruz tem 4 pontas, está escrito lá em Êxodo. O altar ele tem que ter 4 pontas. E para fazer um sacrifício do cordeiro, tinha que ter sangue nas 4 pontas e depois sangue no meio do altar. Então Deus recebia aquele sacrifício do cordeiro lá em Êxodo. Então a cruz tinha as 4 pontas, tinha sangue nas 4 pontas e veio sangue no meio. Quando o soldado fura o costado de Jesus, naquele momento sai sangue representando o Antigo Testamento e depois água, representando o Novo Testamento, que é onde começa o nosso novo nascimento através do batismo, que nós vamos ver justamente no capítulo 6. Então, olha que bonito. Aqui nós estamos sendo justificados nesse capítulo, e no capítulo 6 a gente vai começar o processo de santificação ou separação. Olha o verso 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por este, que é Adão, muito mais os que recebem a abundância da graça. De novo, gente, graça, favor imerecido. Graça não é igreja. Graça é favor imerecido. Recebem a abundância da graça e do dom da justiça. Reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Olha só, então ele antecipa o reino aqui. Ele antecipa o reinado, né? Deus ele vem reinar sobre nós, como está escrito na oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu. É lindo, né? A oração do Pai Nosso. Meu Deus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Quer dizer, reine sobre a minha vida. Tome as decisões sobre a minha vida. Faça o que for melhor para a minha vida. Então, se eu estou passando por um processo de tribulação hoje, é porque eu preciso passar. Tem algum crescimento, alguma coisa Deus quer me mostrar nesse processo. Verso 18 para você comentar, Alain. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Top. A justiça não é pelas obras, tá, gente? A justiça é pela justificação. Então, a Lani vai comentar. Pode comentar, Lani, que é muito top isso. Acho que fica aqui bem claro, né? O pecado de Adão trouxe condenação, né? Nós nos tornamos diante de Deus iníquos, impiedosos, condenados. Jesus Cristo, né? O último Adão, vai trazer essa justificação, nós nos tornamos justos, declarados justos por Jesus Cristo, e aí a gente vai ficar bem claro, né, essas diferenças entre os dois, porque são dois homens, que as ações deles vão dar efeitos completamente distintos. Eu trouxe alguns que eu pensei aqui. Jesus, ele veio, né, Adão, ele veio feito da terra. Certo. Jesus, ele veio com algo vindo do céu. Feito, né? Gerado com algo vindo do céu. Adão, ele foi provado no jardim da beleza, nesse jardim maravilhoso que tinha. Foi a aprovação dele. Jesus, ele é provado num deserto. Adão, ele saiu do Éden, né? Ele sai a pena dele é sair do Éden. Jesus Cristo é ter uma morte dolorosa na cruz, por nós. Adão, ele saiu como um ladrão, ele foi expulso, né? Ele perdeu e saiu como um ladrão. Jesus Cristo na cruz, ele salva o ladrão e diz assim: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Meu Deus. No Antigo Testamento, a gente começa com a genealogia de Adão. E a gente termina com uma maldição, a palavra maldição em Malaquias 6:4. No Novo Testamento, a gente começa com a genealogia de Jesus. E a gente termina com a última, né, no último verso do Novo Testamento nunca mais haverá qualquer maldição. Uau, muito forte isso. Deus abençoe por compartilhar. Muito forte isso, Alane. De verdade, Deus abençoe por compartilhar. A gente vê a diferença, né? A gente vê a diferença. Adão e Eva, quando eles saem do Éden, a terra começa a produzir cardos, abrolhos, espinhos. E Jesus, ele vem com a palavra, ele vem semear a misericórdia, o perdão, a bondade, o abraço, a reconciliação. Muito lindo isso. E aí diz o seguinte no verso 19. Porque A gente já leu essa? Já.
Verso 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Lembra, gente? A lei, então, ela vem para mostrar a ofensa. Mostrar que você estava dirigindo além da velocidade. Né? Mostrar que a criança estava sem o cinto de segurança no banco de trás. Então, veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas, onde o pecado abundou, superabundou o favor imerecido. Gente, é muito forte isso. Então, imagina, eu vou dar um exemplo aqui para ver se você consegue pegar, tá? Vamos ver se você que está na live aí, vamos ver se você vai conseguir pegar. Você está com o carro sem documento, o pneu está todo careca, sem IPVA. Só tem uma IPVA, esquece, só tem uma lanterna funcionando, não tem cinto, seu carro freia uma roda só, tá? Ele freia uma roda só, e só que é incrível, ele consegue alcançar 150 km por hora, esse carro todo bagaçado, e dentro dele você está carregando 10 pessoas, e as 10 pessoas estão bêbadas, embaixo do banco tem droga, olha a situação do seu carro. Vamos piorar mais ainda, vamos ver se dá para piorar mais. E tem uma pessoa sequestrada dentro do carro, e está cheio de gente dentro. E você passa num comando a 150 por hora numa pista que você tinha que andar só a 60. Quando o guarda te para, o que vai acontecer com você, gente? Pelo amor de Deus. Quantas infrações você tem nesse carro? Sabe o que aconteceu? A hora que o guarda parou você, imagina você dentro desse carro. Se você está pilotando, você está no banco do passageiro, não importa. Você está lá dentro desse carro. O guarda te para, vem um comando enorme de polícia e fala, ó, você teve aqui 100 infrações. Não tem multa, isso aqui é cadeia. Você vai ter cadeia pro resto da tua vida. Perpétua. Aí chega uma pessoa, né? Vamos colocar aqui, tem que ser o presidente. O presidente chega e fala assim, ó, é o seguinte, embora tenha acontecido tudo isso, o presidente da República, eu vou liberar ele de tudo isso daqui, ele não deve nada, e a partir de agora eu estou justificando ele, e a partir de agora que ele comece uma vida nova. A partir de agora ele comece uma vida nova. E eu vou ajudar ele nessa vida. E ainda vou ajudar ele nessa vida nova. Sim. Meu Deus! Dá uma glória para Deus, Alane, que é forte esse assunto, né? A gente estava numa situação deplorável, a gente estava numa situação difícil. Todos nós, tá, gente? Todos, porque está escrito, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A gente leu aqui, é todos. É todo mundo que pecou. Eu, Alane, o esposo da Alane, as crianças da Alane, você que está vendo a live, o teu filho, até aqueles que não nasceram, que ainda vão nascer, já nasce com esse pecado, já embutido na alma. E olha o que Jesus faz, ele vem e justifica, fala, eu estou justificando, eu vou fazer obra de milagre, eu vou criar caminho na tua vida, eu vou abrir porta que está fechada. Olha que coisa linda, mesmo na tribulação, na guerra que você está passando, eu vou entrar na tua vida, eu vou criar caminho na tua vida, eu vou pagar essa dívida sua, não só agora, mas os 10 mil pensamentos que você tem por dia, eu vou conseguir purificar ele. Ah, mas eu tenho 1000, tem 7 mil, 8 mil pensamentos. Eu te justifico, eu apareço na tua vida, porque não é o teu amor por mim, é o meu amor por você, porque senão você não ia conseguir. A gente se reconciliou, não pela tua força, mas pela minha força. Você não conseguiu com o teu mérito, mas pela morte do meu filho na cruz por você. Você não estava lá, você não viu, você não participou, mas ele morreu e você não estava nem vivo, e hoje você está sendo justificado por essa graça, por essa misericórdia. E sabe o que eu quero de você? Eu só quero que você tenha compaixão do teu próximo, abrace ele, carregue ele, segure na mão dele, porque eu segurei na tua, e o mínimo que você deve fazer é ter aprendido comigo o que é o amor. Para quem aprendeu o amor, execute, porque o amor de Deus, ele veio sobre a tua vida. E para concluir, gente, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, não é por mim, não é pela Alane, não é pelo pastor, não é pelo bispo, não é pelo padre, nem pelo papa, nem pelo cooperador, nem pelo ancião, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele que se sacrificou, ele que tem o direito de chamar quem ele quiser e colocar para fora quem ele quiser, no momento que ele quiser. E até agora a Bíblia não diz isso, que ele vai colocar ninguém para fora. Muito pelo contrário, todo aquele que vir a mim, de maneira nenhuma, eu vou lançar fora.
Se você quer se aproximar de Jesus, se você quer se aproximar de Deus, o momento é agora. Alane, Exato. quer concluir? Não, tá perfeito, irmão Anderson. Não tenho o que falar, não. Louvado seja Deus por isso e que a gente possa crer, né? Ter fé para crer em tudo isso, né? Que não é o irmão Anderson, não é a Alane, não é nada, é a Bíblia que diz. Esse livro que foi combatido para ser guardado e carregado por gerações. A gente já falou sobre isso, né? O quanto que as pessoas no passado sofreram para trazer carregar a palavra de Deus, carregar essa palavra escrita, a vontade revelada de Deus que já está aqui. Eles sofreram, então que a gente possa crer de todo o nosso coração que isso aqui é verdade. Não é o irmão Amém. Anderson que está falando, nem a Alane, nem né, qualquer outra pessoa. É Deus, Ele mesmo manifestou e nos prometeu isso. Então que a gente possa ter fé, que a nossa fé possa multiplicar, que essa semana possa ser uma semana de fé, que é um dom de Deus, que é um dom, Amém. é um Amém. presente dele, né? Se você tem pouca, né? Então peça para ele aumentar. Como aumentou na botija da viúva, né? Tinha bem pouquinho, mas quando ela passou de um para o outro, né? Não foi no vaso que tinha pouco, nem no vaso que recebeu, mas foi quando ela passou de um para o outro. Então, quando estiver passando daqui, né? Para você que está aí no outro lado do telefone, do computador, pouco importa, que possa aumentar a fé. Possa aumentar a fé do irmão Anderson. Nesse derramar que não é meu, nem dele, nem o que vai receber. É no derramar, é no passar de um para o outro que essa nossa fé possa aumentar para essa semana. E a gente possa Amém. crer que tudo isso é verdade. Amém. Não é fábula, não é mentira. É a vontade, é a verdade. A única verdade de Deus. Amém, Alane. Amém. Eu creio. E você trouxe um assunto muito importante que é aumentando o azeite da viúva, né? O profeta falou: entra você e os teus filhos, fecha as portas. Entra você e os teus filhos. Eu não vou entrar. Entra você e os teus filhos, fecha as portas, que lá dentro da tua casa, com as portas fechadas, vai acontecer um grande milagre. Para você aí, que as portas foram fechadas para você, creia. Com as portas fechadas, Deus vai fazer um grande milagre. Lá foi com as portas fechadas. Esse é o Deus do impossível. É o Deus que eu creio e é o Deus que eu gostaria que você também cresce. Que essa live fica marcada dentro do seu coração. De verdade, que essa live fique marcada. Lembrando que Jesus te justificou, te trouxe para esse favor imerecido, que não é uma igreja. Né? Embora você sirva a Deus numa igreja, o favor imerecido não é uma igreja. Porque Deus não habita em templo feito por mão de homem, como está escrito em Atos dos Apóstolos. Deus habita no seu templo, dentro de você. Nesse templo que tem boca e fala e anda. Tá bom? Guarde bem essa live dentro do seu coração. E para encerrar, Alane, a minha parte, o abraço hoje vai para Cabreúva, Feira de Santana, Campo Formoso, São Carlos, Varginha, Promissão, Maria da Boa Vista, Salinas, Sales, Taubaté, Itaquera, Caçapava, meu Deus, Pratápolis. O irmão até me corrigiu, é Pratápolis, Brumado, Suzano, Colina, Camaçari, Unai, Franco da Rocha, Ipau Sul, Monte Santo, Águas Claras, Mairiporã, Curitiba, Itatiba, Indaiatuba, São João da Barra, Campo Belo, Minas Gerais, Sertãozinho, Osasco, Pedranópolis, meu Deus, tem mais. Santo Antônio da Platina, Materlândia, Minas Gerais, São Bernardo, Assis, Ouvidor, Ferraz, São José dos Campos, Diadema, Avaí, Botaguaçu, Parapuã, Sorocaba, Lavínia, Belo Horizonte, Ferraz de Vasconcelos, o Leandro tá vendo a gente aí, Birigui, Pindamonhangaba, Pinhais, Bom Jesus dos Perdões, meu Deus, tem uma cidade aqui, gente, que eu nunca consigo falar. Schroeder, Santa Catarina. Deve ser assim, né? Depois o irmão me corrige nos stories. Altamira, Buritis, Ilha de Santo Agostinho, Cambuí, Minas Gerais e Cotia. Deus abençoe a todos. Tem Japão também aí, tem o Japão, que já tem tá Japão lá na também? segunda-feira já, eles já estão na segunda-feira de manhã lá, já estão Olha, vendo. você também está na segunda já, né, Alane? Aí Já que horas são? Que horas são? 3 da manhã, 3 da manhã. 3 da manhã. Deus abençoe grandemente, Alane, pela sua participação. Só para não esquecer da gente tirar o print aí para as pessoas marcarem, a gente tirar fica o print, feliz, gente. né? Tira o print aí. O print, hora do print. E não esquecer de depois salvar também no IGTV, né? Isso. Olha o print. Acho que deu. É nesse amor que a gente acredita. É nessa justificação que a gente acredita. Olha, a verdade está numa igreja, a verdade está num templo, a verdade está na Bíblia. Nunca esqueçam disso, tá bom?
O Senhor, Ele colocou a verdade dentro da sua palavra, por isso nós queremos dela. Deus abençoe a todos. Alane, shalom, shalom. Shalom, Boa semana shalom. a todos. Fiquem Boa com Deus. semana. Eu vou salvar aqui, tá bom? Depois vocês passem para as pessoas verem aí. Fiquem com Deus. Beijo no coração, um abraço grande, boa semana a todos. Deus Valeu. abençoe.